Muito bem, vamos para mais uma questão do Enem 2024. Estamos fazendo a correção de um bloco de questões considerado difícil, né? Então essa é a questão 172 da prova azul, né? Uma questão que é simples, entretanto, né? Tem que se analisar muito bem a relação de tempo de dois objetos em movimentos. Uma questão muito característica, tá? Então, um aeroporto disponibiliza o serviço de transporte gratuito entre seus dois terminais, utilizando ônibus A e B, que partem simultaneamente de hora em hora dos terminais diferentes. A distância entre os terminais é de 9.000 metros, então esse dado é importante. E o percurso total dos ônibus de um terminal ao outro é monitorado por um sistema de 5 câmeras que cobrem diferentes partes do trecho conforme a figura, conforme o esquema. Aqui está o esquema, aqui está as câmeras, né, que vão cobrindo o percurso, né, de cada um desses ônibus, né, por onde que eles passaram, né, em que instante passou, é isso. O alcance de cada câmera, o alcance de cada uma das 5 câmeras é, então foi dado aqui o alcance, né? É dito então que essa câmera 1 ela tem 1/5 do percurso, ou seja, ela consegue 20%, né? A câmera 2 ocorre quando tiver 30%, pensando aqui saindo do terminal 1, né? A câmera 3 ela pega é de cada percurso, desculpa, então tem, né, então daqui até aqui, né, corresponde a 20% do percurso, daqui até aqui, né, então eu tenho 20% aqui, aqui eu pego 30%, ok, nesse trecho aqui, então a 3, 20%, a quarta 1/10 também, 20%, né? E a quinta, detalhe, né? É mais simples do que a gente imagina, né? E é isso, né? Então essa é aquela situação que você tem que imaginar de fato, né? Diante dessa questão, né? Então, o que é o tal do percurso que a câmera cobre? É óbvio, né? Tudo isso aqui que está pintado, né? Então esse setor que está aqui é o 0,2, 20% de todo o percurso. Esse setor que está aqui é o 0,3. Esse setor aqui pequenininho, por isso que ele é 0,1. Aqui também, né? Igual 0,1. E a quinta também 0,3. Eu só vou somar aqui para tentar entender se de fato está dando 100%. Então 30 mais 30, 60, 80, 100. Beleza? É isso. Ok. Em determinado horário, o ônibus A parte do terminal 1 e realiza o percurso total com velocidade constante de 250 metros por minuto. Sai do terminal 1 a uma velocidade de 250 metros por minuto. Já o ônibus que sai do terminal 2 realiza o percurso total com velocidade de 150 metros por minuto. Mais devagar, né? 150 metros por minuto. Beleza. Qual câmera registra o momento em que os ônibus A e B se encontram? Questão característica, né? Então essa questão a gente tem que imaginar o seguinte, né? Daqui 1 minuto, onde estará, né, esse primeiro ônibus? Ele terá andado 250 metros, enquanto esse terá andado 150 metros. Então ambos, em relação ao percurso, né, terão percorrido 400 metros, né? E aí vem aquela informação importante, a distância entre os terminais é de 9.000 metros. Portanto, basta, né, observarmos, né, em relação a esses, a cada minuto ambos vão conseguir juntos, né,
andar 400 metros. Então, precisamos saber aqui quantos 400 metros a gente tem. Né? Ou seja, 90 por 4, isso aqui vai dar... É bom, vamos fazer o cálculo aqui, né? Só para eu já sei, né? 90 por 4, isso é 2, 8, 1, 0, né? Dá 2, 8, 2, 0,0 aqui, 5. Portanto, 22,5, né? Então, isso quer dizer que a gente tem 22,5 vezes 400 para dar o percurso de 9.000, né? Então, pensando por essa lógica, em que momento que os dois... Bom, então aí vem, né? Como é que é o esquema das câmeras, né? Então, se ambos vão andar essa história de 22,5, então eu volto na questão e identifico, né, quanto que é o ônibus 1 que sai do terminal 1. Né? Então ele vai andar 250 metros por minuto. Durante quantos períodos de 400 entre os dois? Né? 22,5. Né? Isso aqui então seria o 1. Vamos colocar o 2 aqui também, que será 150 vezes 22,5. Então perceba que é uma questão que tem que se pensar, né? Nesse encontro, num trabalho coletivo, né? Um trabalho junto, tá certo? E aí não é uma questão fácil. Então vamos lá. 250 vezes 22,5, isso vai dar 0,25, vamos 2, 12. Ok. 0, 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 2, 4, e 1, 5, portanto, 0, 5, 2, 6. Ou seja, 6.250 metros. O ônibus 2, acabei apagando ali, né? O ônibus 2, como foi dito, eu acho aqui. Então, o ônibus 2, o ônibus que sai do segundo terminal, né? Ele é 150 vezes 22,5. Portanto, 150 vezes 22. Acho que era mais fácil fazer o contrário, né? Isso, 22,5 vezes 150. Que aí a gente já elimina uma aqui, né? Então, teremos 5 vezes 5, 25. Vão 2, 5 vezes 2, 10, e 2, 12, vai 1, 5 vezes 2, 10, mais 1, 11, ainda está faltando o terceiro, né? Vou colocar aqui 11, 25, aqui tem um tracinho, agora colocamos 2, né? Então agora é o 1, que é o próprio 22, 5. Ok, somando, a gente então tem 0, 5, 7, 3, 3. Corremos duas casas, portanto, o ônibus 2 percorre 333. É isso? Acho que eu errei aqui. Vamos ver de novo aqui que eu errei aqui. 22. Ali tá certo, ok. 5 vezes 5, 25. Vão 2, 5 vezes 2, 10. 2, 12, ok. 5 vezes 2, 10. Mais um 11, certo. 1, ok. Tá. Ah, tá. O que eu estou errando é uma casa aqui, né? Não é duas casas, e sim uma só, né? Isso aí. Então, estou fazendo exatamente, né? 3.375 metros, né? Então agora que vem o desafio de tentar identificar, né, qual é a câmera, né, que vai, né, porque a proposta é essa, né? Qual câmera registra o momento em que os ônibus se encontram, né? Então aqui entra então essa historinha dos 30% aqui, dos 40%, né?
vou pensar aqui no ônibus 2, que eu acho que é mais fácil, né? Então, se eu pensar no ônibus 2, que tem aí um percurso que tem valores menores, né? Onde estará o ônibus 2 quando ele atingir 3.375 metros, né? Então, eu posso imaginar aqui, ó, a câmera 5. A câmera 5 trabalha com 30% de 9.000 metros. 30% de 9.000 metros são 2.700 metros, né? Então, o ônibus 2 terá passado aqui pela câmera 5, tá? O segundo ônibus, ele estará onde? 6.250. Bom, se eu pensar então nesse 3.375, posso dizer então que passou por aqui, né? Agora tem que saber então se ele ultrapassa essa câmera 4. Vamos ver. Câmera 4 é 10%, 10% é 900. Ó, se eu pegar 10% de 9.000, né, dá 900. Isso aqui vai para 3.600. Ultrapassa os 3.600 seria por aqui, né? Isso. Então, esse ônibus estaria aqui nesta região da câmera 4, né? Agora vamos pensar no ônibus 1. Onde é que ele está, né? Qual é a posição dele? De fato, é uma questão muito bem feita que exige da nossa da nossa competência aí, né? Pensar, né? Nesse quesito, né? Então, 6.250. 6.250. Então, vou pegar 20% mais 30%, 50%, que dá 4,5, né? Mais 10%, 60%. Vamos pensar aqui, então, em 70%. 70% de 9.000, isso vai dar 6.300, né? Então, significa que o ônibus vai estar passando por aqui, ó, né? 6.300, que seria a câmera 4. Então, ela, a 6.300, aqui é 6.250. Então, por essa lógica, né, a gente chega à conclusão que esses dois ônibus vão se encontrar na região da câmera 4, né? Mas o encontro ele vai se dar 6.250, fecha com 6.300, do jeito que está aqui, é a câmera 4, né? Então a câmera 4 registra o momento que esses dois ônibus passam juntos. É isso, né? Então, se for essa questão, então alternativa D. Questão difícil, né? Porque tem que pensar bastante nessa relação dos trajetos. Seguimos.